Feliz Natal e um feliz 2021. Regional. É Natal, esperança e um novo ano. Regional. Um novo dia, um novo amor. Vários novos planos. Nossas crianças, nosso futuro tenham toda alegria. Felicidade, prosperidade, florescer de um novo dia. Feliz 2021. O ano todo, o ano todo. Cada ano novo, cada ano novo. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Feliz Natal e um ótimo 2021. Feliz Natal e um ótimo ano A Rádio Regional FM deseja a você. Vem com a gente cantar essa canção, todos unidos em uma voz, em um só refrão. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Feliz Natal, Feliz Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal e um ótimo ano novo. Feliz Natal. 2021. Feliz Natal e um A Rádio Regional FM deseja a você. XYV 383. Rádio Regional FM 90.3. Mais perto de você. Uma emissora afiliada à Sete e Aberte. Rádio Regional FM 90.3. Superintendente Jailton Batista. Debate Regional. Olá, meu amigo ouvinte, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate Regional, aqui na sua Regional FM, uma emissora do Grupo São Mateus, que tem aqui na direção geral Renato Guimarães, superintendência de Jailton Batista. E se você está ligado com a gente, muito obrigado por estar acompanhando mais um Debate Regional hoje, sábado 5 de dezembro de 2020. Sejam todos bem-vindos. E hoje, mais um tema relevante para você ficar atento às nossas comunicações. E se você quer falar com a Regional, fique atento. Nós temos canais de participação. É só você, importantemente, fazer o seguinte. É só você entrar em contato conosco. Porque o importante é você falar com a nossa Regional. Fale com a Regional 99963-5353 ou 99446-7774. Fale com a Regional. Fale com a Regional também pelo nosso WhatsApp. Você só basta mandar sua mensagem de voz ou de texto. O WhatsApp da Regional. O WhatsApp da Regional. 981190050. Muito bem, 981190050, 81190050 é o nosso telefone para você interagir. Comigo na bancada em mais um debate, ele chegando para mais uma participação com a gente na mesa, Juscelino Castro. Juscelino Castro. Oi, Juscelino, boa tarde. Muito boa tarde, José Luiz de Menezes e todos os nossos ouvintes da Regional FM 90.3 de Limoeiro do Norte. Um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos a mais um debate. Espero que vocês gostem e possam interagir conosco em mais um debate aqui na sua Regional FM. Sejam muito bem-vindos. Muito bem. E o nosso convidado de hoje
cedendo esse tempo e espaço do seu sábado, mas aqui conosco para falar de importante tema. Nosso convidado, doutor André Luiz, ortopedista, traumatologista, cirurgião, para falar de um tema muito importante que nós vamos abordar hoje aqui no nosso debate regional. As doenças crônicas do corpo, as queixas que o corpo dá diante desses sintomas. Doutor André Luiz, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Seja bem-vindo ao nosso debate regional. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde, Juscelino Castro. É um prazer falar com vocês nesse programa tão ouvido. Boa tarde também a todos os ouvintes da Regional FM. Espero contribuir aqui com os nossos conhecimentos técnicos para esclarecer sobre esse assunto, como você bem colocou, bem importante, sempre atual na nossa população. É um prazer falar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, vamos começar então o nosso debate falando de questões muito importantes chamadas doenças crônicas. O corpo reclama com as suas dores. Doutor André, e diante do que nós vivemos hoje numa sociedade tão corrida, tão atribulada, tanto estresse, quais são os sintomas, quais são as doenças crônicas mais comuns hoje dentro da ortopedia, da traumatologia, que levam as pessoas a procurar um especialista, no caso como o doutor André, para resolver algumas questões? Qual seria um tema já para a gente começar esse nosso debate? Qual seria essa importância de dar um mote das doenças que chegam até os consultórios hoje? A causa mais comum hoje nos consultórios, seja nos ambulatórios ou mesmo nas emergências, são as dores na coluna, né? Hoje ela responde por quase 90% das queixas desses pacientes. Isso se deve principalmente aos hábitos atuais, às faltas de posturas, à falta de um equilíbrio com a atividade física. E as lombalgias, de um modo geral, são aquelas dores na coluna lombar, na parte mais baixa da coluna. Elas estão entre as principais queixas no consultório. Bom, então vamos pontuar então as questões da coluna. Por exemplo, lombalgia. As pessoas sofrem desse problema, são decorrentes, como você falou, de postura, mas também tem outras complicações diante do que se sentia a lombalgia. Quais são as causas mais comuns? Quando a gente se refere à dor da coluna, é muito comum associar essa dor a alguma coisa interna na própria estrutura óssea da coluna. Muito embora a gente saiba que na 80% a 90% dos casos essa dor ela não é óssea. Ela se dá em partes mole, na parte muscular, nos ligamentos, e ela está relacionada à questão de postura, à falta de atividade física, como eu já coloquei, alguns hábitos inadequados. Então, isso aí contribui. Apenas 10% das causas de dores na coluna, você tem uma causa na estrutura óssea. E aí, entre essas 10%, as hérnias de disco elas já são as que mais acometem a população. Essa lombalgia, ela pode ser provocada por exemplo, pegar um peso de forma errada com a coluna. Geralmente as pessoas não levantam o peso com a força das pernas, levantam com a força da sua base de coluna. Isso também pode trazer lombalgia graves para o paciente? Sem dúvida. Isso aí causa não só a dor muscular, como também ela pode ser uma causa da hérnia de disco. A sobrecarga mecânica, que a gente fala, o excesso de peso, ou uma postura inadequada para se abaixar ou carregar um objeto, é um fator preponderante para desencadear uma série de situações que vão contribuir não só para a dor muscular, mas também para o desarranjo interno na estrutura osteoligamentar dos discos. O disco, quando a gente fala em hérnia de disco, para tentar esclarecer um pouquinho a população, o disco é uma estrutura que fica entre o corpo das vértebras e ele funciona como um amortecedor. Quando esse disco ele tem uma sobrecarga, as estruturas que contêm esse disco no lugar, elas favorecem que esse disco saia, né, e acontece um enfraquecimento, né, por estresse, por uma sobrecarga mecânica, e esse disco ele vai comprimir as estruturas próximas a ele, principalmente o que a gente chama no popular do nervo ciático. Uhum. Então a hérnia de disco consiste na saída desse disco
do seu núcleo principal, do seu local, ele acaba perdendo essa função de amortecedor, e no que ele sai, geralmente para trás, ele comprime o nervo ciático. O nervo ciático é o nervo que vem da coluna e se dirige para todo o membro inferior, né? Ou membro superior, dependendo do nível da coluna. Por exemplo, o nervo ciático a nível do pescoço, na coluna cervical, ele sai para dar sensibilidade nos membros superiores, braço, antebraço, mão, e na região lombar para a região glútea e o membro inferior como um todo. Então, essa postura inadequada, muitas vezes o paciente sente que a musculatura vai travar, vai pesar, ou às vezes sente aquela dor que corre para a perna, ela está relacionada a já esse estresse, dessa consequência dessa postura, levando a uma sobrecarga no disco e, consequentemente, a uma compressão do nervo ciático. Essa dor ela esquenta descendo pela perna de uma maneira tão dolorida que você fica até sem o movimento da perna. Isso já é uma consequência que você está com uma hérnia de disco bem assim, avançada, né? Toda dor que começa na coluna e corre para a parte posterior do membro inferior, por trás da coxa, para a panturrilha, chegando até a ponta dos pés, os dedos, a gente tem que suspeitar em problema do nervo ciático, de hérnia de disco. Lembrar que nem todas as dores lombares a gente pode se atribuir à coluna. Existem doenças que acometem o sistema geniturinário, como o cálculo renal também, que dá dor nas costas, no modo geral, né, que a gente confunde muitas vezes com o problema da coluna, e até mesmo alguns problemas abdominais podem cursar com dor lombar. Mas essa dor que começa na coluna e que se irradia para a região glútea, ou mesmo para a região genital e corre para as pernas, ela é sempre a primeira hipótese a ser pensada, é um problema da coluna relacionado ao nervo ciático. Debate regional desse sábado, conversando com o doutor André Luiz, ele é ortopedista, traumatologista e cirurgião, aqui o nosso convidado de hoje. Juscelino Castro. Doutor André, eu gostaria que o senhor dissesse, por exemplo, se a fibromialgia, por exemplo, é uma doença comum, ou quais são as características clínicas e como pode ser diagnosticado da melhor forma para que a pessoa, o paciente, possa se tratar o mais rápido possível, doutor André? A fibromialgia é uma afecção relacionada ao sistema neuromuscular, como a gente fala, ao sistema músculo-esquelético, mas também ao sistema nervoso, né? Ela é uma doença de difícil controle. Hoje existe na medicina os especialistas de dor. É uma doença que não existe um exame específico para diagnosticá-la, não existe, faça uma ressonância ou uma tomografia que você vai descobrir se você tem fibromialgia, não. Existe o diagnóstico da fibromialgia pelo histórico do paciente, pela conversa, pela anamnese, os pontos de gatilho nos locais específicos e por exclusão. Nós temos que excluir as possíveis dores orgânicas, as hérnias de disco, as demais situações específicas para chegar a esse diagnóstico de fibromialgia. Existem alguns dados que são muito interessantes que nos alertam para esse diagnóstico. Por exemplo, são pacientes que geralmente têm um componente emocional importante, ou são pacientes que fazem tratamento, ou têm algum comprometimento tipo ansiedade, tem problema de insônia, é aquele paciente que não consegue dormir bem à noite, precisa tomar remédio, ou quando dorme não consegue relaxar, acordam no outro dia, parece que passaram a noite acordada, não conseguiram ter aquele repouso necessário para o corpo. Então, as situações de estresse, elas aumentam as dores. Então, esses são os dados que nos alertam e nos chamam a atenção para essa hipótese de fibromialgia. Existe também outro dado que nos alerta também para esse diagnóstico, são pacientes que dificilmente melhoram com medicações simples, com os analgésicos comuns. Geralmente são pacientes que têm que tomar associações de várias medicações neurolépticas, medicações que agem no sistema nervoso central, para poder ter um controle razoável. Nem sempre se consegue
um controle satisfatório. São poucos pacientes que conseguem ter um controle. Então, quando você se depara com um paciente que vem com quadro assim, de muito tempo, que já tomou vários medicamentos, e você começa a conversar um pouquinho mais, aí a importância do médico conversar com o paciente, e sente que ele tem essas crises de ansiedade, essas crises de insônia, são pacientes que se aborrecem fácil, você pergunta, como é a sua vida lá em casa? Aí o familiar já olha, não, doutor, todo tempo ele está nervoso, ele se irrita, então você já acende uma luzinha de alerta para esse diagnóstico de fibromialgia. Seria interessante também, doutor, no caso, uma ajuda psicológica para que esse paciente possa ser tratado também nesse aspecto? É muito importante, muitas vezes a gente aconselha a fazer o tratamento concomitante do ortopedista, o mesmo clínico, o neurologista, ou qualquer, e ter esse apoio psicológico, né? Às vezes até com o paciente com apoio psiquiátrico. Tem situações que há necessidade de um apoio de um médico psiquiatra, ou seja, uma equipe até multiprofissional. Esse paciente necessita, porque tem casos extremos que podem levar a desequilíbrio, e esse paciente ele precisa ser acompanhado também, sim, importante essa colocação, pelo psicólogo ou mesmo pelo psiquiatra. E aí, até onde pode ser encaixado, por exemplo, a atividade física nesse processo também de recuperação desse paciente? É muito importante, é fundamental também, doutor André? É super importante, é uma coisa que a gente tem trabalhado cada vez mais, e as respostas a esse paciente, o paciente que tem adotado esse comportamento da prática esportiva, os resultados têm sido surpreendentemente muito bons, né? Então, tirar aquele paciente daquele conforto de que só o remédio vai resolver, que ele tem que tomar o remédio dele para dormir, é importante a medicação, né? É importante ele estar sendo acompanhado pelo médico, mas a gente tem enfatizado cada vez mais essa importância dele canalizar suas energias para a prática da atividade física. E os resultados são surpreendentemente muito bons. Bom, debate regional conversando sobre doenças crônicas do corpo, que o corpo sente, né? As dores do corpo que ele responde a essa doença. Doutor André, eu vou entrar agora num assunto bem popular chamado esporão de galo. Eu até inclusive sofro desse problema, que é tipo assim um crescimento do osso por trás do calcanhar, e para calçar um sapato, se você bate em algum ponto mais rígido, dói muito. Esse esporão de galo tem cirurgia, tem tratamento, e se isso é uma tendência de crescer nas pessoas assim naturalmente, ou tem alguma relação genética? E aí, antes por gentileza aqui, rapidinho, pois não. Eu gostaria de perguntar aqui, eu ia fazer isso do início. Tem muita dúvida ainda, doutor, antes que o senhor responda em relação ao esporão de galo, como popularmente é conhecido. Osso, dói ou não dói? Porque muita gente diz que osso não dói. Boa pergunta. Fica à vontade, doutor André. Juscelino, essa é uma briga minha no meu consultório tentar convencer os pacientes que o osso não dói, né? Na verdade, a gente sabe que o osso ele é uma estrutura, ele tem uma inervação pobre, como a gente fala, ele é pouco inervado, e quem dá essa sensação dolorosa são os nervos, mas ele dói pouco. O osso ele vai doer quando ele sofre um processo de uma fratura, por exemplo. E depende muito até, às vezes, de se essa fratura vai sofrer algum desvio. Mas, no geral, o osso ele não dói. Né? Assim, de maneira mais popular, usando esse termo que já nos colocou no popular, até para a população entender, o osso ele não dói. Ele nos alerta para algumas situações, nas suas estruturas afins, como os ligamentos, os tendões, os músculos, e os nervos que estão numa relação que compõe o sistema músculo-esquelético, no modo geral, ou o membro, ou o nervo-tronco, através da coluna e da bacia e o tórax. Essas estruturas, a estrutura óssea, ela não causa dor. Essas outras estruturas que estão próximas aos ossos, elas podem causar dor. E aí eu perguntei justamente porque eu sou vítima, né, de um acidente de trânsito em 2010, neste ano fez 10 anos, de fratura de tíbia e fíbula, e foi 100% a fratura, né, falando aqui de uma linguagem leiga, mas depois feito raio-x, cirurgia, eu tenho 3 pinos na minha perna e uma haste também dentro da perna, né, dentro do osso, e aí eu não senti dor, a não ser o ardor e pela pancada, justamente isso que o doutor André acabou de falar, por
causa de ligamentos, da pele também, né? Da carne e Exatamente. tudo, né? Eu vou primeiro responder à questão do Zé Luiz. O esporão de galo, que no nosso meio médico, o galo, porque é lá embaixo no pé, e na verdade é o esporão de calcânio, esse esporão, ele tem um termo técnico que chama de osteófito. Dependendo da sua situação, ele pode receber o nome de entersófito, é um termo só técnico. Uhum. Mas vamos usar aqui o esporão mesmo. O esporão, ele usou esse nome porque fica no calcanhar e se associa àquele esporão do galo. Mas ele existe na coluna porque ele chama também popularmente do bico de papagaio. Também não Fica na parte de cima, então, né? O bico de papagaio, né, doutor André? Exatamente. E o esporão ele pode se localizar tanto embaixo no calcanhar como na parte posterior. O que é que vai causar dor na parte posterior? Justamente é o tendão de Aquiles, que hoje recebe o nome de tendão calcâneo, mas popularmente chama de tendão de Aquiles, na parte de trás. Na parte de baixo, ele muitas vezes ele agride uma estrutura que a gente chama de fáscia. É aquele tecido que fica entre a pele e o músculo do pé, na parte de baixo, da planta do pé. E assim, tecnicamente, o esporão ele não dói. O que dói é a fáscia embaixo do pé, que a gente chama uma doença causada, que a gente denomina de fasciite plantar, ou atrás, quando ele começa a irritar pela essa proximidade do tendão, ele irrita o tendão. A formação desse esporão, não existe assim, uma causa bem definida. A gente sabe que os pacientes, principalmente aqueles que estão acima do peso, aqueles pacientes que não fazem atividade física, ou às vezes até por um fator hereditário, eles têm mais predisposição para formar esse esporão. Mas, na verdade, Zé Luiz, a causa da dor, na verdade, ela está mais associada ao uso do calçado. Principalmente pessoas que usam calçado baixo, que falam popular aquela sandália rasteirinha lá, elas aumentam esse contato dessas estruturas. E o tratamento, basicamente, o paciente ele é orientado a usar calçado um pouquinho elevado na parte posterior e exercícios de alongamento, principalmente para a parte posterior do tornozelo, como também de toda a musculatura. E a resposta também é muito boa. Ao mesmo tempo, aqueles pacientes com sobrepeso, está indicado também a perda de peso. Fora medicações sintomáticas, fisioterapias, também são medidas que utilizamos na prática, como o uso de calcaneiras de silicone, que serve também como um amortecedor ali, como paliativo, que dá um bom resultado. Cirurgia, então, nem existe, né? Eu, em 30 anos de formado, eu confesso que nunca vi um paciente ser operado de esporão. A gente só tem que diferenciar que muitas vezes existe uma doença na parte posterior do calcanhar e ela é muito parecida com o esporão. Ele não chega a ser um esporão, ele chega a ser uma calcificação no tendão de Aquiles muito próximo ao calcanhar e às vezes até confunde com o esporão. Essa doença chama doença de Hadelung. Esse sim, às vezes, em algumas situações, ela tem indicação cirúrgica. Mas, no geral, não se indica a cirurgia, até porque a chance de voltar esse problema é muito grande. Então, se fosse uma terapia cirúrgica, uma certeza que o problema seria resolvido de maneira definitiva, talvez eu acho que se fizesse mais, mas na prática a gente não adota esse tratamento cirúrgico. Debate regional, conversando com o doutor André Luiz, ortopedista, traumatologista, cirurgião, nosso convidado de hoje, falando sobre as dores no corpo, ele responde com essas doenças crônicas. Juscelino Castro. Eu gostaria que o doutor André ainda continuasse falando um pouco dessa região dos calcanhares. Eu, particularmente, tive um período, doutor André, não fui fazer uma consulta com um especialista, né, para identificar, mas eu sofria muito, por exemplo, de dores nos calcanhares e na parte de trás dos calcanhares, né, onde a gente acabou de comentar sobre o esporão de galo, era dolorido que eu não podia nem triscar. Porém, com o passar do tempo, sumiu. Até hoje eu não sinto mais. Mas era muito grande as dores nos calcanhares. Isso seria o quê, doutor? Por causa do peso?
por causa de um possível esporão de galo que sumiu. É possível sumir sem nenhum tratamento? O que é o que o senhor tem a dizer a respeito? As dores, então, as dores dos calcanhares, né? A principal causa seria o esporão, a sua fasciite. A gente não pode esquecer que a gente tem que investigar as estruturas como um todo. Atrás do calcanhar existe o tendão de Aquiles. Esse tendão, muitas vezes, ele leva uma sobrecarga e pode vir até a romper, chegando a ser caso de cirurgia, né? Então, às vezes, aquele paciente, quando a gente se depara com um paciente, por exemplo, que rompe um tendão de Aquiles de maneira fechada, ele pode ser rompido também de maneira aberta, através de um ferimento, um corte, mas quando ele faz uma ruptura fechada, a gente conversa um pouquinho mais com esse paciente e fala, não, eu já vinha sentindo dores há mais tempo, doía lá atrás do meu calcanhar. Então isso já é um sinal que havia um problema prévio. Provavelmente ele tinha uma tendinite que fragilizou esse tendão. Mas a causa mais comum, sem dúvida, são os esporões, são as fasciites, as posturas inadequadas no pisar também. Existe hoje na ortopedia um laboratório só para avaliar como a pessoa anda, a sua maneira de caminhar, a sua maneira de pisar. A gente chama de laboratório de marcha, isso aí. Existe todo um estudo mais aprofundado. Mas na prática mesmo, a causa mais comum são os esporão. Não podemos esquecer que, como eu falei, a adjacente aos ossos, nós temos outras estruturas como os tendões, os ligamentos. É muito comum no tornozelo as tendinites também, principalmente na parte externa, por fora do tornozelo, e só com uma avaliação aprofundada, ouvindo o histórico do paciente, examinando, que a gente pode chegar a um diagnóstico mais preciso. Quando há uma melhora, se o paciente, não, eu melhorei, de repente eu melhorei, é muito comum, ele pode ter eliminado aquele fator causal da dor, aquela postura, às vezes é um calçado que, quando ele usa, é mais desconfortável, ele sente mais. De repente, esses são os fatores que sempre são analisados quando a gente vai atender um paciente com essa queixa. Bom, eu gostaria de entrar aqui num tema, não sei se está ligado também à questão do esporão. Eu sempre vi as pessoas falarem o calo seco, no dedo mindinho, por exemplo, um sapato que aperta, dói de uma situação incômoda demais, que fica apertando o dedo. Esse crescimento do dedo mindinho em cima é uma calcificação anormal? Isso é um problema ortopédico, doutor André? Na verdade, essas formações, que a gente chama de essas calosidades, de uma maneira geral... É proveniente do osso? Pois é isso que eu ia comentar. A gente tem que diferenciar, porque às vezes, esse mesmo esporão que se forma no calcanhar, ele pode se formar em qualquer osso. E às vezes, nas falanges, nos dedos do pé, ele pode se formar. Então é sempre bom radiografar, para ver se existe alguma estrutura de esporão também nos dedos. Mas na prática o que te vê geralmente são o formato do pé, ele é importante para o aparecimento, não necessariamente ele precisa ter um problema ósseo, mas o próprio formato do pé, existem alguns pés que têm mais predisposição, o uso de calçado, principalmente, o calçado que usa um atrito, essas calosidades geralmente elas se formam por atrito, por pressão, calçado que fazem pressão em determinadas regiões da parte da frente do pé, e essas calosidades elas estão mais relacionadas a cerca de 90% dos casos com essa situação, não necessariamente tendo problema na estrutura óssea. Bom, a Célia aqui está perguntando, ela está grávida, se essa gravidez pode afetar os ossos com essa saúde dela, com uma mulher grávida. Isso é possível, doutor André? A gente tem que sempre analisar na gestante, assim, se ela tem um antecedente de doenças ortopédicas. Né? Se ela não tem um antecedente de doenças ortopédicas, natural ela não ter nenhum problema. Né? Agora, ela pode, se ela já tinha um problema prévio de coluna, e a gente sabe quando a gente aumenta de peso, não precisa nem estar grávida, qualquer pessoa quando aumenta de peso, ela vai sobrecarregar a coluna.
Quando e na gestação é um processo natural, o ganho de peso, aumentar o peso mais na parte abdominal, e isso afeta no eixo da coluna. Geralmente a gestante ela fica mais selada. Isso, com certeza, ela favorece as dores, principalmente na região lombar. Então, a gestação, e digo mais, não só na região lombar, da região da lombar para baixo, toda a estrutura que vai sustentar o corpo, o joelho, o quadril, tornozelo, vai ser sobrecarregado naturalmente pelo aumento de peso, mas isso aí é transitório, somente durante o período gestacional. Pode acontecer alguma lesão de coluna, por exemplo? Com esse sobrepeso? Não, né? Não é comum, não é comum. Esse paciente geralmente depende muito, tem pacientes que engordam muito, ganham muito peso na gestação, mas que logo após o parto, eles começam a perder peso, começam a recuperar o seu peso anterior, e geralmente a grande maioria leva a vida normal. Existem trabalhos, assim, isso aí é de suma importância, isso é bem orientado pelos obstetras, da importância, novamente, da prática da atividade física. Eu acompanhei uma paciente que ela fez hidroginástica até uma semana antes do parto dela, e ela não sentiu absolutamente nada, nem antes, nem durante e nem depois. Até brincava com ela, assim, você não vai nascer dentro da piscina aqui, porque ela disse, não, mas eu gostava tanto. Isso é importante porque ela criando o hábito, a pessoa que tem o hábito de fazer uma atividade física, ela tem a sua estrutura musculoesquelética de uma melhor sustentação para a parte óssea. Então, quando ela ganha peso, essa massa muscular, essas estruturas que estão fortalecidas, elas suportam tranquilamente. Mas mesmo as pacientes, de um modo geral, que não fazem atividade física, a repercussão em relação à dor, ela não é tão significante. Tem muitos pacientes que sentem dor, mas é algo suportável. Muito bem. Doutor André Luiz, ortopedista, ele que é o nosso convidado de hoje, cirurgião também no debate regional. Juscelino. Doutor André, eu gostaria que o senhor falasse, por exemplo, eu até comentei já no início aqui, em relação a mim, né? Eu gosto muito de dar exemplos práticos. Eu sofri uma fratura de tíbia e fíbula, né? Passei por uma cirurgia, porém eu fiquei com atrofia muscular. Essa fratura foi na minha perna esquerda. Fiquei com atrofia muscular na coxa e, naturalmente, por não fazer exercício físico, né, ter uma vida sedentária pós-cirurgia, me traz muitas dores. Né? Eu tenho muitas dores na perna, principalmente quando eu me esforço fisicamente com mais frequência. O que é que deve ser feito? Isso é normal acontecer? Ou qual é o procedimento a ser feito, doutor André? O ortopedista até te brinca no meio médico, né, que o ortopedista é muito fácil, quebrou, é só botar o gesso, botar os parafusos e pronto, está resolvido. Mas não é bem assim, viu? Quando a gente se depara com paciente traumático, paciente traumatológico, com alguma lesão decorrente de um acidente, por exemplo, quando a gente se depara e vê, e já começa ali na emergência, diagnosticar e já mentalizar como a gente vai tratar aquele paciente, a gente já tem uma ideia de mais ou menos como ela vai evoluir. Então, a ortopedia, ela evoluiu muito, e aqui eu faço uma menção à nossa ortopedia brasileira, que está entre uma das melhores ortopedias do mundo. Né? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tenho acompanhado os avanços da nossa área aqui no Brasil e não deixa a nada a desejar na medicina a nível internacional. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com uma fratura, e a primeira coisa que a gente faz, o ortopedista ele faz mentalmente, claro, é classificar essa fratura. Por que a gente classifica essa fratura? Quando a gente classifica, a gente tem vários parâmetros, eu não vou me deter aqui porque é uma questão muito técnica, a gente já sabe qual o tratamento que a gente vai estabelecer para aquele paciente, qual o tipo de fixação da fratura, se vai usar um pino, se vai usar um parafuso, se vai usar uma haste, e já mentalizar a sua recuperação. Então, quando a gente está com um paciente traumatológico, a gente primeiro é o diagnóstico, tirar esse paciente
da situação de urgência, aquela situação de dor, imobiliza, faz analgésico. Se não for uma fratura exposta, prepara aquele paciente para o seu tratamento definitivo, que pode ser cirúrgico ou com gesso num segundo momento, mas a primeira coisa é tirar ele daquela situação de urgência. Uma vez se detectou que aquele tratamento vai ser cirúrgico, a gente procura o momento mais adequado para fazer essa cirurgia. Quanto mais precoce for a cirurgia, melhor para a recuperação do paciente. Tem situações que isso permite, tem situações que tem que esperar 2, 3, 4, até um mês de semanas, 2, 3, 4 semanas ou até meses para proceder ao tratamento cirúrgico. Quanto mais cedo você faz o tratamento, mais chances o paciente tem de ter uma evolução satisfatória. Dependendo do nível da fratura, eu vou usar você como exemplo, essa fratura, eu não sei exatamente em que nível foi essa fratura, ela pode ter ocorrido quando a gente fala a fratura na perna, ela pode ser próxima ao joelho, ela pode ser no meio, como a gente fala no popular, na canela. Foi no meio da canela, no meu caso foi no meio da canela, né? Pois é, essas fraturas na região do meio da canela, ou no meio dos ossos da perna, elas têm um favorecimento no seu tratamento. Todas as fraturas que acometem a região das articulações, por exemplo, se fosse uma fratura próximo do joelho ou próximo do tornozelo, quando acomete a circulação, ela tem um risco no futuro de desencadear um processo de artrose. Então, isso aí já é um fator que complica. Uhum. Quando é uma fratura no meio, assim, ela já não tem esse risco, mas na perna, especificamente, ela tem uma complicação que é a parte da vascularização do osso, que isso pode atrasar o processo de consolidação. Então, para você ver que tudo isso, quando a gente se depara com um paciente com uma fratura, a gente leva em consideração, justamente para estabelecer o seu tratamento. Hoje, os métodos de fixação na ortopedia eles são feitos no sentido de favorecer que esse paciente volte o mais rápido possível a fazer uma atividade física, mesmo que de uma maneira passiva, como a gente fala. Por exemplo, um paciente que se submete a uma fratura de tíbia, ou uma fratura de fêmur, ou uma outra fratura qualquer, que é fixada por um método que a gente fala rígido, que dá uma segurança para o osso, no outro dia a gente já orienta esse paciente a começar a mexer as articulações próximas, no caso da perna, o joelho, o tornozelo, ou no caso do fêmur, o joelho e o quadril, começar a fazer exercícios isométricos para trabalhar a musculatura, justamente para minimizar essas atrofias que na maioria das vezes ocorrem. Esse paciente vai ficar acamado, ele vai ficar um tempo sem andar, sem pisar, até se a gente pegar nós mesmos, que não sofremos nada, e ficar 15 dias parados sem fazer nada, a gente já vai sentir a nossa musculatura mais fraca, a força ela já diminui. Imagine aquele membro traumatizado que está parado 1, 2, 3 meses, a tendência de atrofiar é grande. Então, quando a gente pensa no tratamento, é justamente já começar o mais breve possível esse trabalho de fisioterapia já no dia seguinte. Tem situações que a gente já começa no mesmo dia. A cirurgia de manhã, aproveita que o paciente ainda está sob efeito da anestesia e já aconselha ele começar a fazer alguns movimentos naquilo que ele pode, já orienta o fisioterapeuta para começar a trabalhar. E isso é um fator que vai influenciar no resultado final, né? Então, as atrofias, de um modo geral, elas acontecem porque os pacientes muitas vezes retardam. É muito comum, principalmente nas fraturas a nível de punho, que o paciente trata ou com cirurgia ou com gesso, a gente fala, os dedos estão livres para você mexer. E os pacientes não mexem, eles têm medo de mexer, às vezes sente dor, mas a gente passa analgésico também. Então, acontece que no final a fratura se resolve, consolida, e os dedos estão duros, o paciente não consegue mexer. Nesse então, caso, desculpa interferir, doutor. Nesse caso, por exemplo, como a gente está dando esse exemplo do que eu sofri, dessa fratura de tíbia e de fíbula, eu passei praticamente 30 dias sem levantar da cama, né? E sofri, inclusive, dores musculares que eu ia gritando em dor para o hospital até descobrir que eram dores musculares causadas justamente por causa desse repouso 100%. Aí foi uma outra luta, ou seja, esse período todo, doutor, pode ter comprometido,
né, o resultado final dessa recuperação também? É difícil assim, por exemplo, quando a gente vai analisar, a medicina ela tem essas peculiaridades, cada caso tem as suas particularidades, né? Eu não sei qual o motivo que foi orientado, talvez pudesse ter algum outro fator que o médico lhe orientou nesse sentido de ficar totalmente no repouso. Eu tinha problema de calcificação, pode ter sido também, né? Eu tomava cálcio também para... Então, assim, mas ele pode sim, e com certeza, a inatividade ele é um fator que contribui para a atrofia e na recuperação, muitas vezes é uma coisa que dá trabalho. Claro que é uma coisa que depende de paciente para paciente, a disponibilidade, a vontade do paciente. Tem paciente que, vamos fazer isso, ele vai e faz, ele se dedica, ele não se incomoda com a dor, e a gente percebe que esse paciente tem um resultado funcional melhor. Tem aqueles pacientes que já têm um limiar de dor maior, que não consegue, não aguenta, você tem que ter um pouquinho de paciência e avisa, vai demorar um pouquinho mais, mas você tem que ser perseverante, porque muitas vezes eles desistem no meio do caminho e isso que não pode acontecer. O tratamento ele é multidisciplinar nessa parte e a fisioterapia ela tem contribuído muito para o resultado. Bom, paciência e foco é fundamental para o tratamento. Eu queria passar aqui, doutor André, em alguns nossos ouvintes, também nossos internautas estão acompanhando, Rafaela Pessoa, Renata Soares, Roberto Silva, Nazaré, a Maria José, o Francisco Roberto e o Walter Oliveira. Tem aqui umas perguntas, eu vou entrar aqui no mérito para a gente poder também dar voz aos nossos ouvintes. Falar aqui de algumas perguntas, por exemplo, da Nazaré. Ela diz assim: doutor André, sinto dores na coluna lombar pela manhã, o que pode ser? Essas situações, quando o paciente acorda com dor, ele tem que associar sempre, a primeira coisa que nos alerta, é claro, cada situação ela precisa ser conversada melhor, ela precisa ser examinada, mas é um dado assim, que nos sugere, eu não posso afirmar 100%, mas é sugestivo que está relacionado com o hábito dela dormir, né? Entendi. E aqui o colchão, ou se ela dorme de rede, a rede muito baixa, a rede muito alta, principalmente em relação ao colchão, existe, tem gente que me fala assim, não, doutor, mas meu colchão é de mola. Já outros dizem, não, meu colchão é duro, comprei esse mês, está bem durinho ainda. Nenhum nem outro é o ideal, né? O ideal é um colchão semi-ortopédico. As lojas que vendem colchão, elas têm uma tabela lá, dizendo para você ver a densidade do colchão ideal para você, que leva em consideração o seu peso e a sua altura. Então, quando você vê esse D33, D32, D34, isso aí é uma classificação que existe baseado no peso e na altura. E atualmente já existe até colchões com uma divisória para os casais, né? Porque às vezes são casais com peso diferente. A tecnologia já permite fazer colchões com duas densidades. Já existe um lado e outro, né? Um lado e outro. Então é assim. Então um fator que a gente tem que considerar é isso, o colchão. Outro, se esse paciente ele teve aquela noite ele não dormiu direito, por quê? Será que é o colchão? Se ele não conseguiu relaxar, ele já vem de um estado de tensão, ele já vinha com essa dor. Então, a gente chama na parte da medicina de anamnese, essa história do paciente. Muitas vezes, só nessa história, a maneira como ele nos relata, ela, quando ela é muito bem feita e muito bem conversada, ela é mais de 50% do diagnóstico. Hoje a gente vê uma preocupação muito grande dos pacientes em fazerem exame. Todos querem fazer uma tomografia, todos querem fazer uma ressonância. É comum chegar no meu consultório e falar assim, doutor, eu quero fazer uma tomografia do corpo todo. Não é por aí, entendeu? A gente precisa conversar. Tem doenças que só com uma conversa a gente chega ao diagnóstico. Né? Então, esse paciente ele precisa ser orientado, ele precisa ser conversado por um médico, de preferência um ortopedista, né? Mas existem clínicos com boas formações também, que dão umas orientações muito importantes para esse paciente na elucidação do seu diagnóstico.
Muito bem, conversando com o doutor André Luiz, ortopedista, também cirurgião, ele que está como nosso convidado hoje do debate regional. Uma pergunta aqui do Walter Oliveira, ele diz: doutor, a minha esposa teve um desvio no eixo lombar esquerdo e sente muita dor. Às vezes é necessário ela ficar mudando de posição. Ela sente também algumas fisgadas no rins e na bexiga, na parte da frente. Qual o tratamento que o senhor colocaria para fazer, ou se tem algum remédio para aliviar esse tipo de dores? Os desvios de eixo, a gente tem que enfatizar duas coisas. As doenças que promovem os desvios dos eixos da coluna. A coluna, se você olhar de frente ou de costa, nesse eixo que a gente fala antero-posterior, a coluna tem que ser reta. Ela não pode ter nenhum desvio lateral. Os desvios laterais a gente chama de escoliose, né? Então, desviou para um lado ou para o outro, o paciente tem uma escoliose. Se a gente olhar uma pessoa de lado, ela tem alguns desvios que são normais. Por exemplo, o pescoço, ele é um pouquinho para dentro, a gente chama de lordose. A parte posterior do tórax, ela é um pouquinho para trás, a gente chama de cifose. A lombar, ela é um pouquinho para dentro, ela tem uma lordose. E o finalzinho da coluna, a região sacra, ela é um pouquinho para fora, existe uma cifose. Quando há um aumento dessa lordose ou da cifose, dependendo do nível, isso também é um dado que nos chama atenção e merece ser tratado. Bom, o debate regional trazendo para você hoje um assunto tão importante, aqui no nosso momento de discutir assuntos do seu corpo. Muitas vezes sentimos dores, muitas vezes sentimos uma reação do nosso corpo e acabamos sem saber o que fazer ou o que realmente fazer como medicação e tratamento. Doutor André hoje é o nosso convidado e está aqui hoje para responder a essas perguntas. Pois não, doutor André? Então esses desvios, eles são mais interessantes. Isso, desvio de eixo. Os desvios de eixo, eles devem ser avaliados e ter um acompanhamento mais de perto naqueles pacientes que estão em crescimento, principalmente nas crianças e mais especificamente nos adolescentes. Essa seria aquela dor do crescimento, não? Não. São as escolioses principalmente, né, que é uma causa muito comum no consultório. No paciente adulto, ele pode ter o quê? Ele pode ter esse desvio já como uma sequela dessas deformidades que ele não corrigiu na infância ou na adolescência. Ele geralmente permanece com essa deformidade na vida adulta. Ou muitas vezes esse paciente ele procura uma posição para aliviar essa dor. Então ele inclina o corpo para um lado ou para o outro, que a gente fala assim de posição antálgica. Ele procura desviar, procura uma posição para aliviar sua dor. Toda dor que começa na coluna, eu vou falar aqui da parte lombar, da região lombar, não na coluna especificamente, mas da região lombar, e que se irradia para a parte do abdômen, ou para a parte genital, ou para a bexiga, assim, a gente sempre tem que pensar nas afecções do sistema urinário, principalmente os cálculos renais, as infecções urinárias. Então, se o paciente tem uma dor nas costas, que começa a se irradiar para a parte genital, ela tem que ser lembrada dos problemas geniturinários. Uhum. Ele pergunta qual o tratamento e se teria realmente um remédio para também tratar desse problema. O tratamento, como em qualquer doença, ele tem que ser dividido naquele momento de crise, naquele momento agudo, né, que o paciente está com dor e aí existe uma gama muito grande de analgésicos, de medidas fisioterápicas, de momento para ser feito. E como aqueles casos que se prolongam, todos têm que ser avaliados, porque se eu for só tomar o analgésico e eu for só fazer a fisioterapia, assim que terminar a medicação, assim que terminar a sessão de fisioterapia, se eu não tratar a causa daquele problema, ele vai retornar. Então, aí a importância dele ser avaliado, dele ser acompanhado, porque senão a gente vê isso muito comum no consultório. O paciente chega, às vezes, com um saco de receita de remédio, a gente pergunta, o que é que você tem? Ele diz, não sei. Ele não sabe, só está tomando remédio, e não sabe para que está tomando remédio. Muitas vezes se medica, se automedica, ou às vezes vai na emergência e o médico, na melhor das intenções, e é óbvio que passa alguma medicação para ajudar essa dor,
Mas é importante ele investigar essa dor, ele tem que investigar essa dor. Muitas vezes ele pode estar perdendo a chance de resolver um problema numa fase inicial, onde o resultado final vai ser totalmente diferente. Debate regional, conversando com o doutor André Luiz, nesse sábado, 5 de dezembro, aqui na sua Regional FM. Juscelino. Doutor André, gostaria que a gente mudasse um pouco o foco, né, dessas doenças que a gente iniciou falando, para que o senhor falasse um pouco das doenças, das dores do crescimento. Né? Nós temos diversas informações, por exemplo, que a criança, no período do seu crescimento, elas sofrem muitas dores. E aí eu iniciaria essa pergunta: a partir de que idade, eu tenho um filho, por exemplo, de 5 anos de idade, a partir de que idade eu devo levar essa criança para fazer uma análise? Porque, infelizmente, nós vivemos em uma cultura que nós procuramos o médico ou os médicos de diversas especialidades apenas quando temos um problema. E aí, o que o senhor teria a dizer, por exemplo, dessas dores do crescimento e qual o início, né, qual o período exato para que a gente possa procurar um especialista como o senhor para cuidar das nossas crianças, doutor André? Essa queixa de dor do crescimento é muito comum, os pediatras principalmente, né? Os pediatras, quando às vezes esgotaram as suas investigações no seu diagnóstico e não detectaram nada assim aparente naquele paciente, aventa essa possibilidade de dor do crescimento. No meio ortopédico, especificamente na área de ortopedia pediátrica, existe essa área de ortopedia infantil, dedicada só a tratar as doenças da criança e do adolescente. Eles não gostam muito desse diagnóstico de dor do crescimento, e eles têm razão. Muitas vezes esse paciente ele tem alguma coisa, e na maioria das vezes ele tem uma causa, essa dor dele não é do crescimento. Você crescer não é normal a pessoa sentir dor porque está crescendo. Isso aí até não faz muito sentido. Esse diagnóstico ele é dado quando são esgotados todos os outros possíveis diagnósticos. É um diagnóstico por exclusão. Não existe nenhum exame específico para esse diagnóstico de dor de crescimento. Ele é aquela coisa, eu procurei tudo, não achei nada, é dor do crescimento. Mas será que procurou tudo mesmo? Será que as análises foram feitas como deveriam ser feitas? Às vezes o problema não é ósseo, pode ser um problema hematológico também. Existem doenças hematológicas que cursam com dores ósseas. Então isso precisa ser investigado. Às vezes um exame de imagem no raio-x não mostra, mas talvez um outro exame possa detectar. E muitas vezes, quando esse paciente ele é avaliado por um clínico, pelo pediatra, como eu falei, geralmente o pediatra, esse diagnóstico ele fica assim. Então, eu sempre acho interessante, esgote o máximo possível esse diagnóstico de dor do crescimento, né? E se for dor do crescimento, que tenha um acompanhamento, porque hoje você pode não ter detectado nada assim no seu exame, seja no seu exame físico, seja nos seus exames complementares, mas amanhã ou depois pode aparecer. Então acompanhe esse paciente de perto, a orientação é que a gente acompanhe, mesmo que você não ache nada, tranquilize os pais, é importante tranquilizar os pais, porque se não for detectado nada, ele não tem nada. Mas não significa que amanhã ou depois ele vá aparecer com algum outro problema. Já teve muitos casos que foram diagnosticados com dor do crescimento e nas suas revisões eles foram detectados com doenças do sistema hematológico. E alguns, bem raros na verdade, até com alguns tumores ósseos de baixa malignidade, sem nenhuma transformação de câncer, essas coisas assim, mas que tinha alguma coisa e não foi percebido nesse primeiro momento. Então é um diagnóstico que nós ortopedistas não gostamos muito, né? E eu particularmente eu fico sempre atento e também eu acompanho esse raciocínio, eu fico acompanhando aquele paciente, não tem nada, volte daqui a 6 meses, passe um analgésico, melhore, tranquilize, procure ficar muitas vezes mais próximo dessa criança. Às vezes é um problema até afetivo, essa criança está se sentindo carente da afetividade dos pais, é uma maneira dela chamar muitas vezes a atenção dos pais. Não estou dizendo que é isso, pode ser isso. Então tudo isso tem que ser pensado. Mas não acho que é só isso. Fique acompanhando, leve no médico, de tempo em tempo, procure para fazer uma avaliação.
Não há necessidade de fazer raio-x todo mês, não é por aí, mas é assim, na medida do possível, tranquilizar o paciente, os familiares, principalmente os pais, que ficam ansiosos de maneira até normal, que esse paciente não tem nada de grave, mas que alguma coisa ele tem. Né? Então, a dor do crescimento é um diagnóstico assim, que dá uma satisfação para os pais, mas que nem sempre corresponde a uma realidade. Eu, inclusive, me permita, por gentileza? Claro. Eu, inclusive, doutor André, conheci uma criança muito próxima a mim que sofria de algo desse tipo, dores nos joelhos, né, nas articulações, mais propriamente nos joelhos, ao ponto dele andar encurvado, e a mãe perguntava se ele estava sentindo dor, ele dizia que não, se tinha machucado, batido em alguma coisa, dizia que não, mas existia um problema que, nesse momento, eu não lembro exatamente o que era, mas que de fato não era um problema ortopédico, e é muito interessante o senhor trazer esse esclarecimento para os nossos ouvintes, porque muita gente deve passar também por alguma coisa parecida com isso, e não sabe o que é a causa, ou não procurou especialista, né, da forma como deveria, como o senhor disse, esgotar todas as possibilidades até chegar, por exemplo, a um ortopedista, né, doutor André? E geralmente não é só um problema ortopédico, tem problema, por exemplo, o problema da criança, como você mencionou, ele tem que ser avaliado por um neurologista também. Né? O problema neurológico que acomete, tem uma série de doenças que são estudadas pela ortopedia que tem a sua etiologia no problema neurológico. Então, o pediatra, na verdade, ele tem essa noção geral. E aí a importância do nosso pediatra é que nós temos na região ótimos pediatras que estão muito atentos a isso, que alertam os seus pacientes nesse sentido, né? E quanto a isso, a gente fica até tranquilo. Mas, assim, nem sempre o problema é ortopédico. Ele pode ser ortopédico, ele pode ser neurológico, mas pode ser dos dois, até neuro-ortopédico, pode ser um problema hematológico também, pode ser um problema reumático, imunológico, no sistema autoimune. Então, assim, existe uma variedade muito grande de doenças que tem que ser pensada. Muito bem. Doutor André Luiz, nosso convidado do debate regional de hoje, aqui na Regional FM, debate regional com José Luiz Menezes e Juscelino Castro. Doutor André, eu estou aqui me atentando às perguntas que estão chegando, evidente que o programa ele está sendo especificamente feito para as pessoas tirarem suas dúvidas e ter como se fosse uma consulta, né? Um momento de tirar suas dúvidas sobre suas enfermidades ortopédicas. A Kátia Bianca, ela pergunta: olá, minha mãe está com a síndrome do túnel do carpo há mais de um ano, está na central de regulação, só que ela sente muitas dores. Eu queria saber, doutor André, se colocar uma tala ortopédica ajudaria no alívio das dores nas mãos? É uma pergunta. A nossa amiga Diana, ela diz o seguinte: meu filho tem 4 anos e ele tem os pés chatos. Inclusive, os joelhos também são para dentro. Existe algum tratamento específico com um ortopedista? Os pés do meu filho de 5 anos está totalmente plano, chega a pisar para dentro. A pisada dele está muito defeituosa. Preciso de ajuda. O que o senhor indicaria? A Diana e a Valéria. Começar pelo túnel do carpo. A Diana. O túnel do carpo é um túnel que existe na mão, né, onde passam 10 estruturas. Passam 9 tendões que fecham os dedos, que são os tendões flexores, 2 para cada dedo e 1 para o polegar. Então, além desses 9 tendões, passa um nervo, que a gente chama de nervo mediano. O tendão é aquela estrutura anatômica que faz o movimento. O nervo é aquela estrutura que leva à sensibilidade, seja ela dolorosa ou o estímulo para mexer, é aquele que leva a orientação para o paciente fazer o movimento. Então, a nível do túnel do carpo, que é essa região da palma da mão, próxima ao punho já, é uma região bem delimitada, e aqui não vale a pena, porque existe uma série de considerações, mas para os pacientes entenderem, na região na palma da mão, próximo ao punho, já chegando no punho, um espaço mais ou menos de 4 centímetros, assim, de uma maneira bem objetiva, onde passa essas estruturas. E por uma determinada anomalia, esse espaço fica apertado para todo mundo passar junto.
Então, quem é que vai sofrer? É quem tem a sensibilidade de dor, que é o caso do nervo. Então, o nervo mediano, ele passa junto com esses tendões, ele sofre uma compressão. Essa compressão, ela repercute, geralmente o paciente sente dor, muita dor, e é comum ele sentir formigamento, dormência, principalmente no polegar, no dedo indicador e no dedo médio. Esses 3 dedos são inervados por esse nervo mediano. Essa dor é muito comum no período noturno. Então, quando o paciente chega com essa queixa, doutor, estou com uma dor na mão, à noite ela começa a esquentar, começa a formigar, e a gente também já direciona a nossa ideia de raciocínio para a síndrome do túnel do carpo. Nós, ortopedistas, de uma maneira geral, nós temos uma tendência de tratamento cirúrgico para essa doença. Né? É claro que, dependendo da condição, se é um paciente que começou esse sintoma recentemente, os sintomas não são intensos, você pode tentar, assim, usar uma tala. A gente não é muito comum a gente usar tala. A gente prefere medidas locais, com medicamento, às vezes corticoides. Tem médico que gosta de fazer infiltrações, não é a minha opção, mas tem médico que tem essa opção de fazer infiltrações. E fisioterapia. Né? As situações são aqueles casos de exceção, o paciente, quando movimenta muito, ela tem suas indicações, daí isso aí vai a critério de cada médico. Tá, a tala, então, não aliviaria dores? Alivia momentaneamente, né? Mas é questão de conduta. Cada médico ele tem a sua conduta. Eu não gosto de usar a tala por um período muito prolongado, que isso vai cada vez mais levar a uma rigidez, é tudo que a gente não quer. Esse paciente já sente dor, já sente formigar, e se ele deixar muito tempo parado, ele vai perder o movimento da mão dele. Então é interessante que ele trate o mais breve possível, seja com medidas não cirúrgicas, como eu falei, com medicamentos, com fisioterapias, depois com trabalho de fortalecimento, ou que opere o ideal mais breve possível. Para diagnosticar esse problema, o diagnóstico ele é clínico. Com a história, existem algumas manobras que a gente faz no consultório que facilmente são detectadas como a gente chega a esse diagnóstico do carpo. Existe um exame chamado eletroneuromiografia, é um exame que os pacientes já falam assim popularmente, é o exame das agulhas, justamente para ver como é que todos os nervos do membro funcionam. Esse é o melhor exame para detectar o túnel do carpo, e muitas vezes ele nos dá uma classificação, se essa compressão ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Né? Um outro método que a gente tem usado, mas é um exame que são poucos locais que fazem, ele já tem um custo mais elevado. Por exemplo, aqui na nossa região não se faz esse exame, eu acho que talvez só em Mossoró e Fortaleza. E muitas vezes a gente utiliza do recurso do ultrassom. O ultrassom ele tem nos dado uma boa resposta de fidelidade ao diagnóstico, detectando o nervo, ele tem um diâmetro, e quando ele começa a aumentar, e isso é observado no ultrassom, nos alerta para o diagnóstico do túnel do carpo. O tratamento cirúrgico é um tratamento muito simples. Muitos pacientes que eu já operei de túnel do carpo, eles me falam assim, doutor, claro, ninguém quer fazer uma cirurgia. Quem quer fazer uma cirurgia? Então, tentam todos os tratamentos possíveis, medicações, fisioterapia, talo, infiltrações, melhora o tempo, daqui a um tempo volta, 2, 3 meses e volta de novo, às vezes mais, às vezes menos. E tem situações que o paciente chega assim, não aguento mais, eu quero operar. E esse paciente, quando opera, a resposta é tão satisfatória que eles dizem, por que eu não operei antes? Eles até se arrependem de não ter operado antes. Uma cirurgia muito simples, cirurgia rápida e que a resposta é muito boa. Né? Na maioria das vezes, são poucos dos casos que o paciente não chega a nem 2% os casos que não se beneficiam com a cirurgia. Bom, ela está na central de regulação, infelizmente, né, que essa espera não é nada agradável. A central de regulação, e aqui eu abri um parênteses, ela tem um grande problema, né? Hoje, na área da ortopedia, as prioridades são as lesões de trauma, as fraturas. As cirurgias ortopédicas, essa é uma cirurgia ortopédica, também feita pelo neurocirurgião, pelo ortopedista, cirurgião de mão, ou qualquer ortopedista que se achar habilitado, ou o médico de microcirurgia,
ele tem uma demanda, assim, são poucos dos locais que fazem essa cirurgia e uma demanda muito grande. Então acaba e dificilmente ela vai conseguir, infelizmente, a espera é muito longa e isso aí não é bom para o prognóstico. Verdade. Em relação à pergunta da Valéria, dos pés planos. Em relação às deformidades citadas, o pé chato, que chama de pé plano, ou as deformidades do joelho, elas precisam ser avaliadas. As deformidades do pé plano, que é aquela falta de cava no pé, são duas coisas que os pais têm que observar. Se não tem a cava e se o calcanhar está saindo, como eles falam no popular, está indo para fora, né? O calcanhar ele assume essa postura de ir para fora, olhando por trás do paciente em pé. Existe uma tendência de não se fazer nada, e eu falo isso com meus pacientes, isso é uma tendência de estudos recentes, de não se usar palmilha, de não se usar bota. Eu, particularmente, eu uso nos meus pacientes. Eu acho que isso beneficia. Vai novamente da conduta de cada médico. O tratamento dessas deformidades, do pé plano especificamente, elas devem começar, de preferência, aos 2 anos de idade. E quando preciso, quando necessário, elas devem decorrer até por volta dos 8 anos de idade. Mas, para não ficar aquela dúvida, é muito comum ter pacientes tem médicos que adotam essa postura, e eu sou um deles que adoto essa postura de usar palmilha, de usar bota, e tem muitos outros com essa tendência de não se fazer nada. Eles acham assim, existe estudo que mostra que se usar ou não usar esses meios, bota, palmilha, vai formar ou não vai formar, independente do uso dessas palmilhas, dessas botas. Eu acho que existem outros aspectos, por exemplo, de dar uma satisfação até para esse paciente, você não fazer nada e no futuro ele não corrigir, ele vai dizer, não, ninguém fez nada. Né? E você fazendo alguma coisa, assim, não deu certo, pelo menos se tentou. Eu penso dessa maneira. Alguma Mas alternativa. Não está errado não fazer nada, não estou criticando, é só uma conduta com base científica, inclusive. Muito bem. Em relação às deformidades do joelho, elas precisam ser analisadas, né? Essas sim, elas devem ser analisadas antes mesmo dos 2 anos, assim que a pessoa começa a andar, a criança começa a andar, ou até mesmo antes. E aqui eu falei do pé plano, mas não podemos esquecer que o pé tem outras deformidades, né? Tem deformidade, por exemplo, que a criança nasce com pé torto, que a gente chama, quando a gente fala pé torto, é aquele pé bem viradinho para dentro, quase o dedão encostando na perna. Esse já merece sair do hospital com gesso, com tratamento. E tem outras deformidades no pé também, nos pés, que precisam ser tratadas o mais precoce possível. Em relação ao pé plano, especificamente, como foi colocado, a partir dos 2 anos até os 8 anos de idade. Se até 8 anos não corrigiu, não vai corrigir. Essa é a notícia boa, é assim, que é uma deformidade mais estética. Não, na maioria das vezes, não prejudica a função do paciente. É comum a gente ouvir os pais dizer, não, mas meu filho cai muito. A queda é do próprio sistema de maturidade, a criança está aprendendo a adquirir o equilíbrio, ter o controle dessas estruturas neuromusculares, isso é normal, as quedas. Não tem relação com o pé plano. Outra coisa que a gente escuta muito no consultório, principalmente daqueles médicos mais antigos, hoje cada vez menos, que mandam andar na areia, que andar descalço, isso aí também não tem fundamentação científica. Então, em relação às deformidades do joelho, sim, também elas devem ser avaliadas. Existem métodos de órtese para a correção mais precoce possível, muito embora algumas dessas deformidades elas fazem parte de determinadas faixas etárias. É muito comum, até por volta dos 2 anos, o joelho ser um pouquinho cambado, que a gente fala no popular, e depois de uma certa idade já vai um pouco para fora. Então isso tem que ser avaliado, porque o excesso sim deve ser tratado, mas dependendo da idade, que se chama de fisiológico, o que é fisiológico? Para aquela idade é normal, então a gente diz que é fisiológico. Se está muito acentuado, ele já deixou de ser fisiológico, ele passa a ser anormal, patológico, como a gente fala. Tudo depende dessa avaliação para estabelecer se merece ou não usar algum tipo de aparelho. Muito bem, então obrigado a Kátia e também a nossa querida ouvinte, a Valéria. Resposta do Dr. André. Juscelino Castro.
Estamos aqui num debate, né, muito bom, muito produtivo, mais uma vez, aqui agradecer desde já ao doutor André pela disponibilidade. E, doutor André, eu não poderia deixar de falar, nem de tratar de um assunto que é muito frequente, principalmente com as mulheres, que é a osteoporose. Eu gostaria que o senhor fizesse aí um resumo, se possível, claro, né, quais são os principais sintomas e causas e possibilidade de tratamento também para pessoas que sofrem de osteoporose. A osteoporose é uma doença relacionada ao metabolismo ósseo, né? A nossa estrutura óssea, ela faz o quê? Durante toda a nossa vida, todo o cálcio, a nossa matriz, que dá essa estrutura rígida do osso, ela é armazenada no osso. Nós constantemente a gente tira um pouquinho desse cálcio do osso e bota cálcio novo. A gente vai renovando esse cálcio diariamente. Então, antigamente a gente dizia que a osteoporose era uma doença de velho. Quando falava assim, estou com osteoporose, já imaginava o velho. Hoje a gente já sabe que a osteoporose ela é uma doença que começa na infância. E, infelizmente, pela mudança de hábitos alimentares, hoje as nossas crianças cada vez ingerem cada vez menos leite, que é a principal fonte de cálcio dos alimentos, o leite e seus derivados, né? Essa geração Coca-Cola, como a gente fala aqui, ou que ingere outros alimentos pobres em cálcio, que não tem nenhum cálcio, ela tem uma predisposição no futuro de desenvolver a osteoporose. A osteoporose ela é muito mais comum, como você falou, nas mulheres, numa proporção de 5 mulheres, mas elas podem acometer os homens também. Por que elas acometem mais as mulheres? Por causa das alterações hormonais. A mulher ela tem um hormônio chamado estrógeno, que esse hormônio, para falar uma linguagem popular, ele favorece que esse cálcio entre nos ossos, né? Então, enquanto a mulher estiver produzindo esse hormônio, ela vai ter a sua função normal. Quando ela entra na menopausa, ela diminui significativamente a produção desse hormônio, de estrógeno, e, consequentemente, essa diminuição do cálcio nos ossos também cai. Por que eu falei que a osteoporose é uma doença que começa na infância? Para vocês entenderem assim, imagine que você tem um reservatório, um quarto, um galpão, em que você vai guardar todo o seu cálcio. Esse galpão, esse quarto, esse reservatório é o nosso osso. Se eu, durante a minha infância, minha adolescência, minha juventude, eu guardar muito cálcio, quando eu começar a perder mais cálcio, eu vou ter uma reserva boa, né? Então, a gente sabe que a mulher, como eu falei, quando ela entra na menopausa, ela vai perder mais do que ela guarda. Mas se ela guardou bastante, se ela tem uma boa reserva, ela não vai sentir tanto, né? Se eu guardei pouco e começar a perder esse pouco que eu guardei, eu tenho grande chance de desenvolver a osteoporose. E o que é o pior, Juscelino, você falou quais são os sintomas da osteoporose. Ela é uma doença silenciosa. Ela não causa nenhum sintoma. Esse é o grande problema da osteoporose. O paciente, muitas vezes, só vai sentir alguma dor quando ele começa a ter uma fratura, as microfraturas, principalmente na coluna. E não precisa nenhum trauma para quebrar. O próprio peso desse paciente já é o suficiente. Se for um paciente obeso, por exemplo, ele vai ter fraturas assim, por osteoporose, que basta de se mexer na cama para quebrar um osso. Ou seja, o espirro pode também fraturar um osso, né, doutor André? Pode. Seria o quê? Microfraturas, vezes, doutor? Seria microfraturas, é isso? Principalmente na coluna, chama de microfraturas. Elas vão quebrando aos poucos e até chegar a uma fratura mais evidente, né, no raio-x. Mas assim, a biomecânica começa com microfraturas. O paciente, aí sim ele vai começar a sentir dor. Mas na maioria das vezes, o paciente, é comum no consultório o paciente chegar, doutor, eu estou com osteoporose, sinto dor no braço, sinto dor nas pernas, no corpo todo. Não é osteoporose. A osteoporose é uma doença que não causa dor. O que é que ela causa? O osso, que é uma estrutura rígida, uma estrutura firme. Para quebrar um osso, você precisa de um trauma violento, um trauma que te fala com uma determinada energia de cinética para quebrar, né? E um impacto forte. O osso com osteoporose, muitas vezes, basta
paciente de idade, por exemplo, basta de girar o corpo, ele quebra o fêmur, que é o osso o nosso maior osso do nosso corpo, um dos ossos mais fortes. Então, muitas vezes o paciente ele não cai e quebra o fêmur, ele quebra o fêmur e cai. Uhum. Isso é um dado importante. O paciente não estava andando, sentiu um estalo aqui na coxa e caiu. Então, ele acaba quebrando o colo do fêmur, é um local muito comum dessas fraturas, porque o osso dele já tinha uma osteoporose. Então, o que é que nos alerta? Como é que a gente vai prevenir essa doença, essa osteoporose? Primeiro é a faixa etária, né? Como eu falei, as mulheres, toda mulher, depois que ela entra na menopausa, ou se ela se submeter a alguma cirurgia para retirar dos ovários, que é onde são produzidos os estrógenos, ela deve periodicamente ser analisada através de um exame chamado densitometria óssea. A densitometria óssea ela pode ser feita em qualquer local do nosso corpo, mas de uma maneira padronizada, ela é feita na coluna e no quadril, né? Mas ela pode ser feita no punho, pode ser feita no ombro, mas a maioria dos locais que faz esse exame, de uma maneira padronizada, isso é um padrão mundial, se faz a nível da coluna lombar e do fêmur, para analisar a massa óssea nessas regiões, e com essa análise dá para dizer se a pessoa tem osteoporose. Os pacientes que têm fatores, outras doenças, existem algumas doenças de uma glândula que fica em cima do rim, chamada suprarrenal, também podem cursar com uma perda de massa óssea, algumas doenças da tireoide, pessoas que fazem uso de alguns medicamentos, o hábito do cigarro também, pessoas que são sedentárias, né? Esses têm maiores predisposição de ter uma massa óssea deficiente. Pessoas que pegam pouco sol, e a importância do sol é pela vitamina D que a gente tem na nossa pele. A vitamina D já está comprovada que ela tem uma importância na nossa defesa, no nosso sistema imunológico, mas no metabolismo ósseo ela é muito importante para ajudar a colocar esse cálcio para dentro dos ossos. Então, quando você tem uma baixa de vitamina D, você tem uma predisposição de doenças osteoporóticas. A vitamina D, a quantidade que a gente tem na pele é suficiente para botar o cálcio para dentro dos ossos. Só que ela existe na pele numa forma que a gente fala inativa, ela não serve. A gente precisa pegar sol para ela se transformar numa forma ativa, e essa outra forma, sim, que ajudaria a usar o cálcio para dentro dos ossos. Daí a importância de tomar sol pela manhã também, né, doutor André? Pelo menos 30 a 40 minutos todo dia, né? Mas uma coisa que eu queria também colocar, a gente sempre fala na osteoporose, a parte óssea, mas existe também a perda, a gente naturalmente, como eu falei, até 40 anos, em média, a gente guarda mais do que usa o cálcio. A gente vai usando, à medida que a gente usa, o organismo coloca mais de reserva lá. A nossa reserva ela é maior do que a gente consome. A partir dos 40 anos, a gente vai consumir mais do que guardar. Então, é importante de guardar bastante até os 40 anos de idade. Mas a gente não perde só massa óssea, a gente também perde massa muscular. E a estrutura muscular ela é muito importante para proteger os ossos. Então, a prática de atividade física ela é muito importante, ela ajuda também a ter a proteção dos ossos. O fator alimentar, né, os alimentos ricos em cálcio, principalmente o leite e seus derivados, mas existe também os peixes, algumas verduras como couve e outros mais, que também isso aí precisaria de uma orientação nutricional com o nutricionista, que esse paciente ele deve ser orientado nesse sentido. Então, a osteoporose é isso. E as fraturas mais comuns decorrentes da osteoporose são as fraturas no punho, né? O punho, por a gente cair e tentar se apoiar, é a região que mais se quebra. Depois tem a região do ombro também, que é uma região muito comum da osteoporose, e a coluna, no modo geral, a tórax lombar e o colo do fêmur. Quando essas fraturas acometem, principalmente o colo do fêmur, geralmente esse paciente é cirúrgico, né, não tem muita opção. Quando as fraturas são a nível do punho e do ombro, tem a opção de tratar somente com as imobilizações, seja com gesso, seja com tipóia, mas no punho também tem muitas situações que precisam de cirurgia.
Hoje, na ortopedia, hoje que eu falo assim, há uns 7, 8 anos, a gente já trabalha nas nossas campanhas num projeto chamado Casa Segura. É aquele paciente que tem, principalmente paciente de idades, paciente que tem esses fatores da osteoporose, que dentro de casa, esses acidentes acontecem dentro de casa. São aqueles pacientes que tropeçam num tapete, que tropeçam numa batente. São pacientes que às vezes precisam tomar um remédio para pressão alta e às vezes a pressão descontrola, eles ficam tontos, ou a sua diabetes, eles perdem, tem problema de tontura e caem. Então esse paciente tem que ter um cuidado redobrado. São pacientes com maior risco. Então a gente fala da casa segura, é aquela casa que você bota um corrimão para esse idoso se segurar, para que ele tome banho sentado, porque a maioria das quedas são nos banheiros, com aqueles pisos que podem escorregar, os assentos sanitários que tem uma barra do lado para eles poderem se apoiarem, que deixa uma luz acesa no trajeto, que esses pacientes são comuns, eles irem à noite ao banheiro, e muitas das vezes essas quedas ocorrem à noite. Aqueles pacientes que têm netos, têm filho pequeno, que pode deixar um brinquedo no meio da casa, que esse paciente ele pode pisar, pode escorregar, ou um animal, um cachorro. Todos esses cuidados a gente tem alertado os familiares, a gente chama de um projeto Casa Segura, justamente para diminuir essas quedas, esse risco de fratura. Conversando com o doutor André, hoje no debate regional, chegamos a mais de 1h20 de um tema super importante. Juscelino. E aí, doutor, eu gostaria que o senhor ainda falasse um pouco sobre cálcio, né? Porque nós sabemos que os músculos dependem de cálcio, né, para que ele possa funcionar. E aí existe uma grande reserva de cálcio para isso também, né? E nós queríamos que o senhor falasse aqui de forma bem sintetizada, já que a gente está chegando na reta final do programa também, quais são os alimentos? O senhor falou em alguns alimentos, existem ainda muitos mitos, né? O que é verdade, o que não é verdade, o que produz cálcio de verdade, se você tomar isso, você beber aquilo, para que a gente possa ter essa reserva de cálcio e qual é a correlação, por exemplo, na musculatura atrofiada, no meu caso, atrofia muscular. O que pode haver aí uma perda de cálcio que possa prejudicar também a minha estrutura óssea, doutor André. A falta de exercício, existe 3 coisas quando a gente vai tratar do paciente de osteoporose que a gente precisa conversar com o paciente. Uma é sobre esses antecedentes, sobre seus hábitos, a alimentação ela é fundamental e a prática de atividade física. Essa tríade, não tem como tratar a osteoporose se não abordar esses 3 aspectos. Né? O cálcio ele é muito importante, como você falou, não só para a parte óssea, mas também para a parte muscular, como outros nutrientes também. A gente precisa de potássio, a gente precisa de vitamina B, precisa de vitamina D, precisa de sódio. Ou seja, todos os eletrólitos do nosso corpo eles devem estar em perfeito equilíbrio para que a musculatura ela funcione bem. Mas essa musculatura ela precisa ser estimulada, né? Ela precisa, dentro de um determinado critério, respeitando a idade, respeitando o biotipo, respeitando a rotina de cada pessoa, né? Não é porque eu sou jovem que eu posso fazer qualquer atividade física, não. Se eu não tiver uma orientação, eu tenho mais predisposição à lesão. A gente precisa sair da inatividade. De Moeiro, há uns 3 anos atrás, ganhou o título numa cidade que mais se movimenta em termos de atividade física, seja nas diversas academias que existem na cidade, seja nas praças públicas, seja no hábito de cada um de fazer atividade. O metabolismo dessas estruturas, elas precisam ser estimuladas com a alimentação e com a atividade física. Não adianta você tomar cálcio, bastante cálcio, e ficar sedentário lá em cima de uma cama e não estimular esse cálcio, você vai eliminar. Você vai absorver e ele vai ser eliminado pelas fezes, pela urina, sem nenhuma eficácia. Sem nenhuma eficácia para a estrutura osteomuscular. Ele precisa ser trabalhado. O metabolismo ele é bem complexo. Essa vitamina D que muitas vezes você passa para um paciente, muitas vezes é necessário que você faça
complementação de vitamina D, ela passa uma parte pelo fígado, ela passa uma parte pelo rim, e se você não tiver um fígado bom também, você vai perder essa vitamina D. Então, é muito complexo, não é só tomar o cálcio, não é só tomar a vitamina D. Precisa que você mobilize esses nutrientes de uma maneira orientada, consciente, bem dimensionada, para que ela possa chegar no seu destino final. Né? Então, a alimentação é importante. Tem alimentos que favorecem a perda de alguns nutrientes, principalmente as gorduras, né? Que, entre outras doenças, elas dificultam a absorção desses nutrientes importantes para o nosso organismo. Então, tudo é o equilíbrio. Nosso organismo, muitas vezes, nós somos desleixados, negligentes até com o nosso corpo, mas é questão de mudança de hábito, mudança de prática, e isso aí a gente consegue, dependendo da nossa vontade. Vida saudável. Bom, doutor André, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria só passar aqui pelos nossos ouvintes e internautas que estão acompanhando o nosso trabalho. Fábio Silva, a Cris Oliveira, a Socorro, a Claudinei Antunes, a Adriele Moura, a Andréa Barbosa, também a Kátia Bianca, a Diana, Daniela Martins, a Valéria Mendes, muita gente, que são tantas perguntas. Eu estava aqui falando para o Juscelino que vamos ter que criar uma série falando de ortopedia, criando uma série aqui no Debate Regional e tê-lo como nosso convidado também. O tempo é pouco, né, Zé Luiz? É verdade. Queria aqui conversar mais tempo. É claro que o doutor André também tem os seus afazeres. Sim, claro. E a gente agradece mais uma vez. Nós não falamos, por exemplo, de febre reumática, né, doutor André? Isso, reumatismo, né, artrose, a bursite. Então, temas muito relevantes, mas que numa outra oportunidade nós iremos incomodá-lo para vir aqui ao debate. Eu fico à disposição, Zé Luiz e Juscelino. Para mim é um prazer contribuir com a população, com esse debate. Eu acho que é importante. Eu digo para os meus pacientes, a maior culpa de muitas das nossos problemas de saúde é essa falta de comunicação. Informação. A gente tem essa informação, a gente tem aquela cultura do paciente. Hoje, infelizmente, os médicos conversam cada vez menos com seus pacientes, aquele automatismo de passar medicação, de pedir exame, e muitas vezes essa informação, essa orientação é deixada de lado. E eu fico aqui à disposição de vocês, da Regional FM, sempre que for possível, eu estarei à disposição naquilo que for dentro da minha capacidade de esclarecimento. Muito obrigado, um bom fim de semana, um ótimo sábado em família. Esse é o nosso agradecimento pela grande contribuição que o senhor tem dado ao nosso debate regional de hoje. Muito obrigado, muito obrigado, uma boa tarde. André. Eu que agradeço e estou à disposição. Um abraço a todos. Obrigado. Muito bem, então tá aí, doutor André, falando sobre essa grande informação da ortopedia e traumatologia, assuntos que são tão relevantes. Nós estamos aqui há 1h30 já e nós poderíamos ficar muito mais tempo, mas como é um sábado, todos os nossos convidados também, como o Juscelino falou, têm os afazeres, têm seus problemas de família, são folgas, né, Juscelino, das pessoas que trabalham com a medicina, que tem uma semana muito, muito cheia de agendas, de consultas, enfim, mas agradecemos mais uma vez essa grande contribuição. Chegou a hora de ir embora, Juscelino Castro. Vamos embora, agradecendo a você mais uma vez, que nos ouviu até este exato momento. Muito obrigado por participar conosco também de mais um debate aqui na Regional FM 90.3 e claro, você que nos assiste também pelo Facebook e o YouTube da Regional FM. Um grande abraço, fiquem com Deus, permitindo ele, no próximo a gente vai estar de volta. Se Deus quiser. Obrigado, Juscelino, pela contribuição. A você um forte abraço, Valeu. Ouvinte. Obrigado mais uma vez pela companhia e pela audiência. Continue na nossa programação, porque vem aí a programação musical mais gostosa do Rádio FM. Fique com Deus, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro. Feliz Natal e um feliz 2021. É Natal, esperança e um novo ano. Um novo dia, um novo amor. Vários novos planos. Nossas crianças